sou a Kedna e eu vou estar ensinando para vocês sobre layout para projetos feitos no Blogger ou no Blogspot, como você quiser chamar. Primeiro eu vou deixar em parênteses que vamos dividir as explicações em duas partes, o design e o código. Ou seja, nessa introdução eu vou apenas apresentar a estrutura visual de um layout. No caso, a gente vai disponibilizar uma base criada, então eu vou partir dela. Tudo sobre código, HTML, CSS, essas coisas, eu vou explicar lá na frente. Porém, é legal eu começar explicando o óbvio, né? Que é um layout. O layout é uma estrutura visual e funcional do site. É tipo uma planta baixa, sabe? Aqueles desenhos que os arquitetos usam para saber onde fica a sala, onde vai ficar o banheiro, onde que vai ficar a porta. Então, isso é um layout de um site, né? Cada elemento tem um lugar específico que vai ajudar na navegação. Onde que vai o cabeçalho, onde que vai o post, onde que vai tudo. É muito importante lembrar que os elementos mais importantes vão se destacar. E tudo precisa estar alinhado, fácil de entender. Antes de eu apresentar a estrutura do Blogger, eu vou explicar para vocês sobre a noção básica do HTML, tá? Mas calma que não vai ser nada muito complicado, porque o objetivo é dar uma visão geral sobre o que é o HTML e como ele funciona na prática. Porque pensa comigo, é bem mais fácil você entender a forma didática primeiro, ao invés de você só copiar e colar as coisas sem entender o que você está copiando e colando. Primeiramente, o que é o HTML? Imagina que o teu blog é uma casa e o HTML é como se fosse a estrutura dessa casa, as paredes, os telhados, que vai manter tudo isso em pé. Ele vai organizar tudo que você vê no seu blog, os textos, as imagens, os vídeos e por aí vai. Por exemplo, quando você vê um título, um parágrafo, uma imagem dentro de um post, tudo isso está sendo construído com HTML. Então, mesmo que você nunca tenha mexido diretamente com o código, ele vai estar lá nos bastidores fazendo todo o seu blog funcionar. As tags. Você vai notar que todo o código HTML parece seguir uma regra básica. Ele começa com uma palavra dentro dos símbolos menos que e mais que e termina com a mesma palavra dentro do menos que barra mais que. No HTML, essas palavras dentro desses símbolos são chamadas de tag e não são os tags como a gente faz nos projetos que vai separar os design, as staffs, as categorias, não. Isso aqui é uma coisa completamente diferente. As tags no sentido do HTML, eles são os blocos de construção do HTML. Cada um delas vai servir para dizer para o navegador, como por exemplo Chrome ou Firefox, o que ele deve fazer com o conteúdo que está dentro dessas tags. Por exemplo, o H1, temos o P, temos o IMG. O H1 ele é uma tag que diz para o navegador que aquilo é um título muito importante. O P é uma tag de parágrafo e o MG ele é uma tag especial para imagem. Isso é só um exemplo. E aí vem a questão, por que algumas tags elas precisam ser fechadas? Tu vai imaginar que você está escrevendo uma história, certo? E você vai começar com um parágrafo, você coloca uma linha em branco antes de começar a escrever. Aí quando você termina, você pula essa linha para mostrar que o parágrafo acabou e vai começar outro. As tags do HTML funcionam exatamente desse jeito. Quando você abre uma tag, como por exemplo a tag de parágrafo P, você precisa dizer para o navegador que esse parágrafo ele terminou. Para isso, você vai fechar a tag colocando uma barra antes da palavra da tag. Por exemplo, menos que barra P e fecha com o mais que. Isso vai indicar para o navegador que ele deve parar de tratar aquele conteúdo como parte de um parágrafo. Se você não fechar uma tag que precisa ser fechada, você sempre chora, porque provavelmente ele vai dar algum bug. As tags elas precisam ser fechadas. Porém, entretanto, todavia, nem toda tag precisa desse fechamento. Algumas tags bem específicas, não são todas, como por exemplo a tag de imagem, elas são chamadas de tag auto-fechadas. Isso porque elas não precisam de um fechamento separado, como a gente viu anteriormente. Em vez disso, o navegador ele já entende que tudo o que você precisa saber está naquela única tag. Aqui está um exemplo como uma imagem. Por exemplo, eu abro meu notepad, eu coloco o símbolo menos que, IMG, SRC, que é uma tag de pesquisa e de fonte, ele vai procurar aonde está localizada a minha imagem. Aí eu coloco igual entre aspas e coloco o link ou o diretório da minha imagem e fecho ela.
e termino com mais que, certo? Não precisa mais de nada. Antigamente a gente tinha que colocar uma barrinha no final para fechar quando a gente tinha um HTML antigo. A gente tem 2 tipos de HTML, o primeiro e o HTML5. O HTML5 é como se fosse o HTML atualizado, sabe? Então, eles meio que pegaram o HTML antigo, fizeram algumas mudanças para poder facilitar e a gente usa hoje em dia esse HTML5. Então, você não vai precisar fazer a barrinha no final, como as outras coisas. A estrutura comum do HTML em sites. Bom, eu abri de novo o meu Notepad para explicar algumas coisas, como é que funciona. A gente vai começar com uma tag de doctype. Essa tag, ela é uma declaração do navegador que o documento é um arquivo HTML5. Lembra que eu falei para vocês que antigamente existia um outro HTML, que era um HTML meio vintage? Então, hoje em dia é atualizado, a gente usa o HTML5 para tudo e essa declaração aqui, que é essa tag, ela vai dizer para o navegador que a gente está lidando com um HTML atualizado. Então, todo site que você for encontrar vai ter essa declaração. Depois a gente segue para a tag HTML. Lembra de começar e fechar. Então, ela é o nosso corpo inteiro do conteúdo e dentro dela a gente tem a tag head. Como se diz cabeça, cabeçalho, ela contém as informações do documento, como por exemplo o título, metadados e algumas coisas, alguns links de arquivos que a gente pode estar usando para fazer o nosso site funcionar. E em seguida, né, lembrando que não é dentro da tag head, é fora mesmo, sabe? Dentro da tag HTML, tá bom? São 2 tags completamente diferentes. A gente vem com a tag body, que é, como se diz, o nome é o corpo do site. É todo o conteúdo que vai ser visível, como os textos, as imagens, vídeos, até mesmo algumas questões da estilização. Lembra que eu falei pra vocês que o HTML é como se fosse uma casa? Aqui eu vou usar outra analogia. Eu vou tratar o HTML em si como se fosse um corpo humano, seja a sua essência e a sua existência. Ele em si não tem uma vida, não tem um estilo, uma personalidade, ele só tá lá existindo. Aí aqui a gente tem o corpo em si. Por exemplo, body a gente trata como se fosse o corpo, as pernas, o tronco, os braços, por aí vai. E o head é como se fosse a cabeça, né? O cérebro, que vai fazer todo o corpo funcionar. Embora o body, ele pode funcionar sem necessariamente precisar das funções aplicadas dentro do head, mas ele fica incompleto, ele fica como se fosse algo disfuncional de certa forma. É como se fosse o corpo humano, sabe? O corpo em si, ele vai se mexer, ele vai andar, ele vai falar, balbuciar algumas coisas, mas se ele não usar o cérebro, ele se torna praticamente inútil. Então, é assim que funciona. Às vezes o head, ele precisa estar lá informando para o body que algumas coisas, elas têm que funcionar dessa maneira. Bom, agora que a gente entendeu um pouco sobre a estrutura do HTML, eu vou ensinar para vocês um pouco sobre o CSS. CSS significa, numa tradução literal, uma folha de estilo em cascata. Isso porque é ele que vai definir a aparência dos elementos dentro do HTML. Vou colocar aqui dentro do body algumas tags para a gente ter o que editar depois. Por exemplo, coloquei H1, meu título, né, que é o conteúdo. Fechei o H1 e aqui esse texto de exemplo eu deixei ele sem nenhuma tag porque depois eu vou orientar vocês o que a gente vai fazer com ele, tá bom? Existem 3 maneiras da gente aplicar o CSS num documento HTML. O CSS inline, ou seja, eu vou adicionar ele diretamente de dentro da minha tag, dentro do meu HTML. Por exemplo, aqui a gente tem o H1, eu vou dar um espaço dentro dessa minha primeira tag de abertura. Aí eu coloco style igual aspas e aqui dentro das aspas eu vou começar a definir se eu quero mudar a cor, se eu quero mudar o fundo e tudo mais. A segunda opção é a gente colocar o CSS interno, que é a forma como a gente vai usar mais, tá? Que é dentro do head, não é dentro do body, tá? Lembrando que no caso do style, você precisa colocar ele dentro do head, simplesmente por questões mais práticas e para o carregamento da página funcionar melhor. Se você preferir, você pode colocar ele dentro do body, sem problema nenhum, o CSS ele vai funcionar. Mas ele pode causar um pouco de atraso no carregamento, porque ele vai entender que
precisa carregar primeiro a informação e depois o estilo, e acaba que a página fica feia durante o carregamento. Então é sempre bom colocar ele dentro do head para facilitar melhor na hora de carregar a informação, o site no caso. Então dentro do head eu vou colocar minha tag de style. Por exemplo, abri o símbolo de "-q", style, fechei a minha tag. Então, por exemplo, a gente está editando a informação dentro do H1, então eu coloco aqui H1, abro conchete e pronto. Dentro dessas conchetes é onde eu vou começar a editar o meu CSS da tag H1. Esse aqui é onde a gente vai mais trabalhar. Segunda opção, já a gente volta aqui, vou até minimizar o style, é a gente usar o CSS externo, que é criando um arquivo CSS separado para vincular o HTML ao link. Geralmente a gente faz isso quando a gente está trabalhando num site muito grande e a gente quer criar um outro arquivo para trabalhar com linguagens de código diferente. Por exemplo, um arquivo que vai lidar só com o HTML, um outro arquivo que vai lidar só com a folha de estilo, um outro que vai lidar só com Java. Então a gente faz isso, né? A gente linka um ao outro usando um link para não trabalhar tudo só numa só estrutura. No caso do Blogger, é tudo uma só estrutura, então a gente não vai ter muito problema com isso. Mas para informações, é basicamente assim, a gente coloca o link, a gente vai dizer, a gente vai dizer para aquele link que é um arquivo de estilo, então a gente coloca folha de estilo. Então ele vai procurar o link de referência de aonde está armazenado o nosso arquivo de CSS. Por exemplo, o nome do meu arquivo que eu salvei é style.css, então ele vai buscar dentro do meu computador esse arquivo, tá? Mas isso aqui a gente não vai trabalhar com ele agora, pelo menos. Nesse caso, a gente vai trabalhar somente com o arquivo interno. Então, voltando aqui ao arquivo interno, a gente definiu aqui para o nosso CSS que a gente quer editar a tag H1. Por exemplo, eu quero mudar o meu título para uma outra cor. Então eu coloco color, que é uma propriedade que ela vai lidar apenas com a cor de fontes e textos, nada mais. 2 pontos, aqui eu defino a cor do meu título, a cor que eu quero, eu escrevi head e ponto e vírgula. Eu vou salvar o meu projeto, vou voltar aqui para vocês recarregarem, tá vendo? O meu título ele ficou com a cor vermelha. Já que a gente está falando de cor, você pode sim definir a cor tanto pelo nome, porque o HTML ele já vem definido uma lista com todos os nomes das cores. Vou entrar aqui nesse site, ele vai ter aqui uma tabela com o nome de todas as cores, é muita cor, tá? Essas aqui são cores pré-definidas pelo HTML, por exemplo, verde, a gente tem o pink, a gente tem o hot pink, o red, o orange red, então isso aqui você pode usar sem os nomes, quanto você pode usar as cores RGB ou hexadecimal, vale para você. No meu caso, eu uso as cores hexadecimal, geralmente porque eu quero pegar com conta-gotas. Eu tenho, por exemplo, uma imagem, suponhamos que eu tenho uma imagem aqui, e eu quero pegar com a cor dessa imagem, eu venho aqui no Photoshop, por exemplo, que é onde eu uso para editar minhas imagens, conta-gota, não sei nem se é isso assim que fala, e ele vai pegar exatamente a cor que eu quero. E eu uso esse códigozinho aqui, que é a cor RGB hexadecimal. Existem outros tipos de propriedades de cores, mas essa é a forma mais fácil que eu acho e que eu pretendo. Então eu sempre coloco aqui no lugar do head, eu coloco hashtag e o código da cor. Eu vou salvar, voltar aqui, recarregar e aí, ó, colocou a cor que eu queria. Então é assim que a gente edita uma tag pré-definida. Lembra das tags pré-definidas que já vem pré-definidas no HTML? Então H1 é uma tag pré-definida, você só tá com o H1 aqui no style, abre as colchetes e dentro da colchete você coloca as propriedades do que você quer personalizar. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria personalizar esse texto? Eu coloquei sem nenhuma tag. Eu quero muito personalizar ele, mas como é que eu vou personalizar ele se ele não tá com uma tag definida? Como é que o meu style ele vai entender que isso aqui é um conteúdo que eu quero editar? A gente vai atribuir alguma coisa a ela, como se a gente mesmo fosse criar a nossa própria tag. Como é que a gente faz isso? No meu caso, eu uso a tag div, que é como se diz, o nome é uma tag divisão. Você também pode usar
tags como seção, artigo, enfim, você pode usar outras tags, mas eu gosto de usar a div que é a mais comum, que você vai ver inclusive muito dentro do Blogger. Vou até abrir aqui ela antes de fazer qualquer coisa. E fechei ela depois no meu texto. Dentro aqui da minha primeira tag de abertura, depois de div, dou espaço e agora a gente vai classificar ela. A gente vai dar um nome para essa tag. Nesse caso, eu posso usar o class, que ele é um atributo, que ele pode ser atribuído para vários elementos, igual, e vou dar um nome para essa tag. Agora é a hora da criatividade. No meu caso, eu vou colocar título mesmo. Lembrando que não pode espaço, não pode símbolo, não pode nada estranho, apenas letras e números. Então pronto, eu dei um nome para essa minha tag criada, que é o título. Eu vou voltar aqui no estilo. Vou agora criar uma outra atribuição para título, que é a tag que a gente criou. Abri colchete, fechei o colchete, desculpa, e pronto. A gente poderia colocar, por exemplo, ID. O ID, ele é um pouquinho diferente do class, mas na minha cabeça é a mesma coisa. Não entra na minha cabeça que são duas coisas diferentes. Basicamente, o class, ele vai lidar com um estilo para vários elementos e o ID, ele vai lidar com apenas um elemento único, certo? Se você fosse definir essa tag como um ID, aqui no título você teria que colocar antes hashtag. Como a gente está lidando com o class, vou voltar aqui no class. Como a gente está lidando com o class, aqui o título ele pode vir sem o ponto ou com o ponto. Eu costumo colocar o ponto porque é bem provável que dê merda depois. Então é isso, certo? Para tags padrões do HTML, você não precisa colocar nada, no caso do H1. Propriedades criadas, como o class, você tem que definir a sua tag com um ponto antes e com o ID você tem que definir com uma hashtag. Então agora eu vou personalizar esse meu texto de exemplo. Dentro aqui das colchetes eu vou, ao invés de trocar a cor, eu vou trocar o fundo dela, a cor do fundo. Então eu coloco background, vou definir uma cor para ela, definir a cor pink. Ponto e vírgula, vou salvar, volto aqui no meu site, recarrego e pronto. Definiu a cor pink. Algumas propriedades que a gente vai usar bastante quando a gente for editar o nosso HTML são estes. Dentro aqui, tá bom? Bem aqui dentro. São estes. Cor, que vai alterar a cor da fonte. Background, que vai alterar ou personalizar o fundo de alguma coisa. Não necessariamente precisa ser uma cor, pode ser uma imagem. Ou pode ser o tamanho dessa imagem, como essa imagem ela vai aparecer. A gente vai usar também o font family, que ele vai nomear o nome daquela fonte. Por exemplo, eu quero a fonte Arial, eu coloco que é a fonte Arial. Quando chegar na parte de editar o layout, eu vou explicar para vocês como é que vocês podem estar adicionando a fonte de vocês. A gente vai estar usando também o font size, que ele vai determinar o tamanho da fonte, como é dito. Border, que ele vai definir se aquela coisa em si, aquela caixa, aquele elemento, ele vai ter alguma borda, se ele vai ter arredondamento da borda. Padding e margem também. A gente vai usar bastante. Esse daqui ele vai lidar com a margem interna de alguma coisa. E esse aqui ele vai lidar com a margem externa. São espaçamentos diferentes. Essa aqui é a interna e esse aqui é a externa. Sombra de caixa, que é aquela sombra, aquele efeito de sombra que vai atrás de algum elemento, ou a sombra no texto, que é a sombra que vai no texto. E assim vai, são coisas básicas que quando eu for estar orientando vocês lá, eu vou mostrar para vocês como cada um funciona, tá bom? Isso aqui é só uma explicação geral de como funciona essa coisa de você definir o que é o seu conteúdo dentro do body e como você pode estar personalizando o estilo desse conteúdo dentro do style. Gente, eu não sei exatamente como é que a Milena vai fazer isso, mas eu vou disponibilizar para vocês um código para vocês estarem treinando, tá? Esse código é simples, ele não tem nada muito assustador, ele vai conter tudo que a gente aprendeu aqui. Então, eu já tenho ele aqui no bloco de notas. Vou copiar ele. Eu vou vir aqui nesse site que é o htmlzedit.parará, que é um editor de HTML em tempo real, tá? Essa parte azul é a parte onde...
Essa parte azul é onde você vai colar o seu HTML, eu vou colar ele aqui. E aqui ele já vai disponibilizar em tempo real como é que tá o seu código pronto, né, de forma visual. Então, aqui é a mesma coisa, o Doctype, dentro do Doctype ele já vai estar informando aqui o HTML, certo? Eu posso incluir o Doctype com o HTML junto. E aqui a gente tem o head, a gente tem o style, a gente tem o título, que é onde vai aquele negócio que é o título do site que vai dentro da aba do navegador. Aqui o body com o conteúdo, né? Esse conteúdo aqui. A div de caixa, o título, parágrafo, links e imagens. E aqui dentro você tem as propriedades do CSS que você pode estar personalizando, né? Com tudo aquilo que a gente criou. Você pode, se você quiser se arriscar, você pode criar suas próprias, uma outra div, de uma outra maneira. E vocês vão usar o documento com uma tabela com algumas propriedades do CSS, que eu vou deixar disponível para vocês estarem analisando para que cada uma serve. Para vocês estarem treinando mesmo, né? Não precisa se assustar, não é exatamente um dever de casa. É só para vocês treinarem e verem que não é tão difícil assim. Então, eu vou deixar isso disponível. Vocês entram nesse site, eu também vou deixar o link disponível. Esse site ele é até um pouco antigo, eu lembro de usar ele há muitos anos atrás para fazer uns babados de um jogo. E é isso, tá? É só vocês colarem aqui, personalizarem da forma como vocês quiserem. Qualquer coisa vocês entram no grupo e me perguntam, que eu vou tentar responder. Eu sei que eu tô um pouco lerda, eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, eu sei que eu estou muito ocupada, mas eu prometo que eu vou tentar dar o máximo de atenção, principalmente nesse tópico do HTML com vocês, tá bom? É isso.